lot of people think it's unbecoming for a preacher to live a life of luxury and to fly around in private jets. What's your response to that? Very simple. It takes a lot of money to do what we do. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. They received their sight. This stands to reason that they are no longer blind. Dinheiro repleta de justiça. Agora é uma meretriz. A vaccination to coming in. Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! É uma casa de orações! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Casa é a igreja mais animada do Brasil. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. O chamado Evangelho da Prosperidade é uma linha de pensamento dentro do cristianismo contemporâneo que associa fé, obediência e contribuição financeira à obtenção de bênçãos materiais. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Pra mim, agora! Destaca e me devolva. Eu vou colocar você no livro das orações de patrocinador. A base dessa ideia é relativamente simples: acreditar, declarar positivamente, contribuir, especialmente com dízimos e ofertas, e, em troca, esperar retorno concreto na vida. We are believing for 200,000 people to give contributions of $300 or more. Como enriquecer segundo a Bíblia? E que a instrução toda dela é instruída pelo Espírito Santo para te fazer ter uma vida boa, comer o melhor dessa terra. Dentro desta visão, a prosperidade não é apenas um resultado possível, ela passa a ser interpretada como um sinal de aprovação divina. Ou seja, se você está prosperando, Deus está te abençoando. Se você não está, algo está errado na sua fé. Para a teologia da prosperidade, o que importa realmente é a sua obra. Ou seja, que você dê alguma coisa, que você faça alguma coisa, Deus irá pagar. Ora, isso é evidente traição e perversão da própria teologia evangélica. Filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado 100 vezes. Ao longo das últimas décadas, surgiram líderes religiosos que acumularam fortunas significativas, vivendo em padrões muito distantes da realidade da maioria dos fiéis. Alguns nomes conhecidos no Brasil estão frequentemente no centro desse debate. Não apenas pelo patrimônio, mas pelo modelo de funcionamento das instituições que lideram.
O espaço que antes era exclusivamente voltado à contemplação espiritual, a reflexão e a busca por sentido, começou a incorporar elementos cada vez mais próximos do universo corporativo e do desenvolvimento pessoal. Que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar. Hoje não é incomum encontrar igrejas que oferecem palestras inteiramente focadas em sucesso financeiro, crescimento profissional e mentalidade de prosperidade, utilizando uma linguagem que mistura princípios religiosos com conceitos típicos de produtividade, liderança e até mesmo coaching. Alguém disse, ele não volta mais para Of the King, the Power, the Mint, the Best, the King. O mundo do coach tem sido bom em motivar as pessoas a alcançarem resultados, mas se não apresentar a Cristo, vão para o inferno com resultados extraordinários. Tudo que meu pai conseguiu? Sim, tudo. Não pode servir dois mestres. Deus e o dinheiro. Viram? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino de Deus. Essa mudança não é necessariamente simples de interpretar, porque ao mesmo tempo em que pode ajudar pessoas a se organizarem, saírem de situações difíceis e desenvolverem confiança, também levanta uma questão profunda sobre os limites entre fé e utilidade prática. É fato que a Bíblia não condena a riqueza em si mesma como um pecado intrínseco. Nas narrativas do Antigo Testamento, encontramos figuras centrais da fé que foram abençoadas com imensa prosperidade material. E essa abundância era frequentemente interpretada como um sinal visível da aliança de Deus com seu povo. Abraão, chamado de amigo de Deus, era muito rico em gado, prata e ouro, conforme Gênesis 13. Isaque semeou em terra de filisteus e colheu 100 por 1, tornando-se tão poderoso que os filisteus o invejavam, como registrado em Gênesis 26. Jó, antes da provação, era o maior de todos os homens do Oriente em possessões, e após sua restauração, recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Salomão, ao pedir a sabedoria a Deus, recebeu como acréscimo riquezas e honra tão grandes que sua glória se tornou lendária entre as nações. Com a chegada de Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias e o ápice da revelação divina, ocorre uma reconfiguração radical e definitiva sobre o significado de prosperidade. Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. E nesse cumprimento, o que era figura e sombra no Antigo Testamento dá lugar à realidade plena do reino dos céus. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Se no Antigo Testamento a bênção apontava para a terra de Canaã e multiplicação de rebanhos, em Cristo a bênção aponta para a vida eterna, a transformação do coração e a comunhão perfeita com o Pai. Nesse movimento, a linguagem de Jesus sobre riqueza e posse não é figurada nem adaptada às convenções culturais de sua época. Ela é propositalmente radical, literal e desconfortável para qualquer um que tente conciliar o acúmulo de bens com o discipulado genuíno. Jesus foi claro em afirmar que ninguém pode servir a dois senhores. É curioso que Jesus não chamou o diabo de Senhor, não chamou César de Senhor, mas chamou dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então, o dinheiro, Tiago, é o ídolo mais adorado nessa geração. O altar de Mamon é o altar mais visitado nessa geração. Em Mateus 6, ele ordena: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui, Jesus não surge como uma administração prudente dos bens materiais, como algo neutro. Ele estabelece uma incompatibilidade de direções. O coração não pode estar dividido entre o reino dos céus e os tesouros terrenos. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pai, quero compartilhar minha alegria com o Senhor. Os nossos tesouros estão no céu, Pai, não aqui na terra. Não seja escravo disso. Jogue tudo fora! Liberte-se! Em Lucas 14, a exigência se universaliza. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra grega ali utilizada é apotossamai. Ela carrega o sentido de despedir-se, abandonar, deixar para trás sem volta. Jesus fala literalmente sobre desapego radical como condição para segui-lo. Essa mudança de paradigma é tão profunda porque o próprio Jesus personifica esse desapego. Ele, sendo dono de toda a criação, fez-se pobre para que, pela sua pobreza, fôssemos enriquecidos espiritualmente. Durante seu ministério terreno, ele não teve onde reclinar a cabeça. Dependeu da providência de mulheres que o serviam com seus bens, e sua única herança material foi a túnica que os soldados sortearam sob a cruz. Diferentemente dos patriarcas do Antigo Testamento, Jesus não acumulou terras, gado ou ouro. Ele ensinou que a vida não consiste na abundância dos bens e advertiu contra a avareza com a mesma severidade com que condenava a hipocrisia religiosa. O rei, que foi maior que Salomão, para alguns o próprio Deus encarnado, nasce pobre em uma manjedoura, o nascimento humilde de um Deus. Para o cristão que lê os evangelhos sem filtros ideológicos, fica evidente que Jesus não veio ensinar um caminho para o enriquecimento terreno, mas para o esvaziamento de si mesmo e a dependência total do Pai. Um dos elementos mais contundentes nessa reconfiguração dos valores do reino é a maneira como Jesus tratou a figura de João Batista. João era o último dos profetas do Antigo Testamento e a ponte para a Nova Aliança, vivendo no deserto, vestido com roupas grosseiras de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele não possuía propriedades,
não tinha posição social reconhecida pelas elites religiosas de Jerusalém, e sua aparência contrastava radicalmente com os líderes que se vestiam com roupas finas e viviam nos palácios. No entanto, ao falar sobre João, Jesus fez a declaração mais surpreendente sobre a grandeza dos olhos de Deus. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ninguém foi como João. Ninguém. Olha, de Adão para cá, de todos os nascidos de mulher, pode pegar a lista inteira. As pessoas que você acha mais extraordinárias. Como, por exemplo, Enoque, que eu particularmente tenho uma admiração imensa. Essa afirmação é de um poder teológico imenso porque subverte completamente qualquer métrica humana de sucesso e bênção. João não era rico. Pelo contrário, terminou seus dias preso em calabouço e foi executado por Herodes por causa de um jantar mundano. Eu quero a cabeça de João Batista. Não. Não. Sim, você prometeu. Você prometeu. Sim. Não. Você jurou, meu senhor. Sim. João Batista representava exatamente o oposto do que o Evangelho da Prosperidade prega. No entanto, Jesus disse que ele era o maior. Da mesma maneira, a semente de mostarda, que é a menor entre as sementes, produz a maior das árvores. Esse contraste é ainda mais forte quando lembramos que os líderes religiosos que se opuseram a Jesus e João eram justamente aqueles que amavam o dinheiro. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Eu tô pedindo a Deus, olha o que eu pedi a Deus. E eu sei que aqui tem 5 irmãos. 5, nós já temos isso no nosso campo, que deu uma oferta acima de 100 mil. My name is Floyd, my name is Floyd, my name is Money Mayweather. E é exatamente nessa aparente insanidade que, ao longo da história da Igreja, produziu figuras que pareciam não pertencer a este mundo. Homens e mulheres cujo desapego era tão radical que seus contemporâneos não sabiam como classificar sua existência. Entre elas, destaca-se um nome que ecoa através dos séculos como aquele que talvez, mais do que qualquer outro após os apóstolos, levou ao pé da letra as palavras do Sermão da Montanha. Este homem, nascido em meio ao luxo e à riqueza da burguesia medieval, ouviu a voz de Cristo ressoar das páginas do Evangelho com tal intensidade que não conseguiu mais continuar vivendo como este mundo fosse sua casa.
Francisco de Assis, o poverello, ou o pobrezinho, que trocou todas as riquezas do mundo pela senhora pobreza. E, ao fazê-lo, não apenas escandalizou sua geração, mas deixou um testemunho que até hoje interpela uma igreja frequentemente acomodada às riquezas e ao espírito do mundo. Francisco nasceu em Assis, na Umbria, entre 1181 e 1182. Em um contexto histórico de profundas transformações econômicas e sociais, era o filho primogênito de Pietro de Bernardone, um próspero comerciante de tecidos que enriquecera significativamente com seus negócios. Sua mãe, Pica Bourlemont, pertencia a uma família nobre de origem francesa, o que situava a família Bernardone no seleto círculo da burguesia emergente de Assis, uma classe que começava a disputar poder com a velha nobreza feudal. A juventude de Francisco transcorreu em meio a todo o conforto, luxo e ostentação que a riqueza de seu pai podia proporcionar. As fontes biográficas mais antigas, como a Legenda dos Três Companheiros e a biografia escrita por Tomás de Celano, descrevem um jovem popular, extravagante, vaidoso e que gastava o dinheiro com liberdade, vestia roupas finas e era conhecido por sua indisciplina e por liderar a turma dos jovens que promovia festas e algazarras pelas ruas de Assis. Francisco era fascinado pelas histórias de cavalaria, pelos romances corteses, pela poesia provençal e pelos ideais heróicos que circulavam na Europa medieval. Ele sonhava em ganhar fama como um nobre cavaleiro, em conquistar glória nas batalhas e em ser admirado por sua coragem e destreza. Em suma, sua juventude foi a expressão perfeita do homem mundano, alguém que buscava no dinheiro, no prestígio social e no prazer os fundamentos de sua identidade e sua felicidade. O destino, no entanto, começou a golpear esse jovem cheio de si. Em 1202, quando Francisco tinha cerca de 20 anos, eclodiu uma guerra entre Assis e a vizinha Perúdia. Alistando-se como soldado, Francisco participou da Batalha de Colestrada, que terminou em desastrosa derrota para Assis. Ele foi capturado e passou cerca de um ano encarcerado nas masmorras de Perúgia, em condições extremamente duras que abalaram profundamente a sua saúde física e sua psique. Libertado mediante o pagamento de resgate por seu pai, Francisco retornou a Assis profundamente debilitado, sofrendo uma longa enfermidade que o acompanhou por quase todo o ano de 1204. Já confundido pela prisão e pela doença, Francisco retornou a Assis, onde, segundo as fontes, começou a experimentar um progressivo esfriamento de seu entusiasmo pelos prazeres mundanos e uma crescente inquietação espiritual. O ponto de inflexão decisivo em sua vida, no entanto, viria de um encontro que selaria sua conversão para sempre. Certo dia, cavalgando pelos arredores de Assis, Francisco avistou um leproso. A lepra era, na época, uma doença terrivelmente estigmatizante. Os leprosos eram proscritos da sociedade, obrigados a viver em colônias isoladas, a usar sinos para anunciar sua aproximação e manter distância de qualquer pessoa saudável.
Francisco sempre sentira a repulsa profunda por esses doentes, e a simples visão de um leproso o enchia de horror e aversão. No entanto, naquele dia, algo diferente aconteceu. Ele desceu do seu cavalo, aproximou-se do leproso e, em vez de dar esmola e fugir, deu-lhe o que possuía e, num gesto que seus biógrafos escreveram como sobrenatural, abraçou o homem e o beijou. As fontes franciscanas relatam que, ao fazer isso, Francisco sentiu uma doçura indescritível invadir seu coração. E aquilo que antes era amargo e repugnante tornou-se suave e agradável. Em seu próprio testamento, Francisco escreveria mais tarde: "E o Senhor mesmo me conduziu entre eles, e eu tive misericórdia com eles." Este encontro com o leproso, mais do que qualquer outro episódio, representou a morte do velho Francisco mundano e o nascimento do Francisco que veria em cada pobre, em cada marginalizado, a própria imagem de Cristo crucificado. Um dia, rezando sozinho na pequena e arruinada igreja de São Damião, nos arredores de Assis, Francisco teve uma experiência mística que mudaria radicalmente o rumo de sua vida. O crucifixo que ali estava, conta a tradição, falou-lhe por 3 vezes: "Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, pois olhas que está em ruínas." Tomando a palavra de forma literal, Francisco entendeu que deveria restaurar fisicamente aquele templo abandonado. Voltou à casa paterna, recolheu uma grande quantidade de tecidos caros da loja de seu pai, vendeu-os no mercado e levou o dinheiro ao sacerdote de São Damião para que este comprasse o material necessário para a reforma. O pai, Pietro Bernardoni, ao saber do ocorrido, enfureceu-se. Francisco, temendo a ira paterna, escondeu-se em um celeiro, onde permaneceu por algum tempo alimentado por um amigo. Quando finalmente decidiu sair do esconderijo, apresentou-se diante do povo de Assis, que o tomou por louco e o apedrejou, divertindo-se com a sua aparente insanidade. O desfecho desse conflito familiar ocorreu diante do bispo de Assis, Guido, em praça pública. Pietro Bernardoni exigiu que Francisco devolvesse o dinheiro que lhe havia tomado e renunciasse formalmente à herança familiar. Francisco então fez algo tão radical que atravessou os séculos como o símbolo máximo do desapego. Diante do bispo, de seu pai e de toda a multidão, ele tirou todas as suas roupas que vestia, devolvendo-as nu ao pai, e declarou: "Até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estais no céu." O bispo, comovido, cobriu Francisco com seu próprio manto, acolhendo-o como um filho da igreja. Naquele momento, Francisco desposava a senhora pobreza. Renunciava a tudo o que o mundo oferecia e iniciava uma nova vida de mendicância, de trabalho manual e de total dependência da providência divina. A partir de então, passou a restaurar com as próprias mãos as igrejas arruinadas da região, começando por São Damião, depois São Pedro e, por fim, a pequena capela de Santa Maria dos Anjos, chamada de Porciúncula, que se tornaria o berço de sua futura ordem.
Foi justamente na Porciúncula, ouvindo a leitura do Evangelho no dia de São Matias, em 1208, que Francisco compreendeu com clareza o que Deus esperava dele. O trecho proclamado era o envio dos discípulos em missão, conforme Mateus 10. Ide a pregar, dizendo: o reino de Deus chegou. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuais ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem sandálias. Ao ouvir essas palavras, Francisco sentiu que elas haviam sido pronunciadas diretamente para ele. Imediatamente tirou as sandálias, desfez-se do cajado e do cinturão, ficando apenas com uma túnica pobre, e começou a pregar a penitência e o reino de Deus pelas ruas e praças de Assis. Seu exemplo atraiu seguidores em pouco tempo. 12 companheiros se juntaram a ele, dispostos a viver a mesma radicalidade evangélica. Em 1209, Francisco redigiu uma pequena regra, composta basicamente de conselhos evangélicos, e foi com seus irmãos a Roma pedir a aprovação do Papa Inocêncio III. O pontífice relutava em aprovar uma forma de vida tão exigente, mas acabou concedendo a aprovação verbal, dizendo que não se podia proibir homens de viver como Cristo mandou no Evangelho. Assim nascia a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, cujo nome já indicava a essência de seu carisma. Eram menores, isto é, colocavam-se na condição de servos, sem poder, sem propriedade e sem domínio sobre coisa alguma. Francisco era um enamorado de Jesus, um apaixonado pelo Cristo pobre do presépio, pelo Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça, pelo Cristo que morreu nu na cruz. Sua pobreza era imitação, era a forma que ele encontrou de se configurar ao seu Senhor, e sendo rico, se fez pobre por amor. Essa renúncia transbordava para toda a criação, pois Francisco via em cada criatura um reflexo do mesmo Deus que se fez homem na pobreza de Belém. Seu amor aos animais e à natureza não era um detalhe pitoresco de sua biografia, mas uma consequência direta de sua pobreza radical e de sua mística de fraternidade universal. Para Francisco, quem nada possui pode chamar todas as coisas de irmãos e irmãs. Quem não exerce domínio sobre a criação pode relacionar-se com ela na liberdade do amor. Essa sensibilidade, que hoje causa admiração e até estranhamento, era na época medieval algo tão inusitado quanto é nos dias de hoje, quando a relação do homem com a natureza oscila entre a exploração predatória e um ativismo ecológico por vezes descolado de sua fonte espiritual. Francisco, no entanto, não teorizava sobre ecologia. Ele simplesmente vivia como quem reconhecia em cada criatura a mesma dignidade que ele próprio havia recebido de Deus. Seu famoso Cântico das Criaturas, composto em seus últimos anos de vida, é a expressão mais sublime dessa fraternidade cósmica. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que faz o dia e por ele nos iluminas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas. Louvado seja, meu Senhor, pelo Irmão Vento e pelo ar, pelas nuvens e pelo céu sereno e todo o tempo.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com que iluminas a noite. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Nesse cântico, composto em um dialeto umbro, Francisco não apenas elogia a criação, mas estabelece um parentesco ontológico entre todas as coisas, pois todas precedem do mesmo Pai e todas estão destinadas a louvar o mesmo Senhor. O episódio mais célebre dessa fraternidade com os animais é, sem dúvida, a domesticação do lobo de Gubbio. Até hoje, na igreja de Santa Maria della de Vitória, em Gubbio, há uma lápide que assinala o lugar onde, segundo a tradição, o pacto foi selado e os restos mortais do lobo encontrados no local são conservados como memória desse prodígio. Dois anos antes de sua morte, em 1224, Francisco recebeu a confirmação suprema dessa conformação a Cristo, retirado em oração no Monte Alverne, durante uma quaresma em honra à Virgem Maria e São Miguel Arcanjo. Teve uma visão de um serafim de 6 asas que trazia em si a figura de Jesus crucificado. Ao fim da visão, Francisco percebeu que em seu próprio corpo haviam sido impressas as chagas da paixão. Nas mãos, nos pés e no lado apareceram as marcas dos cravos e da lança. Os estigmas de São Francisco, ao que tudo indica, foram os primeiros registrados na história da Igreja. Um sinal de caridade da paixão vivida por Cristo e uma resposta divina ao seu ardente desejo de se tornar um outro Cristo, um alter Christus. Francisco, no entanto, guardou com extremo cuidado essas marcas, escondendo-as de todos para que a atenção não se voltasse para ele, mas para Deus. Em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, o poverello de Assis entregou sua alma ao Pai. Nu sobre a terra nua, como havia entrado no mundo, morre São Francisco. Menos de 2 anos depois, em 1228, o Papa Gregório IX o canonizou, reconhecendo que toda a cristandade já sabia. Aquele homem que havia renunciado a todas as riquezas do mundo para seguir o Cristo pobre era, aos olhos de Deus e da Igreja, um santo. A vida de São Francisco de Assis, como se vê, foi a antítese viva de tudo o que o Evangelho da prosperidade prega. Ele teve riqueza, prestígio, conforto, oportunidades de glória militar, tudo o que o mundo considera sucesso, e ele deliberadamente jogou tudo fora porque encontrou algo infinitamente maior: o tesouro escondido no campo, a pérola preciosa pela qual vale a pena vender tudo o que se tem. A figura de Francisco, portanto, se coloca como a mais eloquente refutação histórica do Evangelho da prosperidade. Se a riqueza fosse o sinal da bênção divina, Francisco a teve e a jogou fora, optando deliberadamente pela pobreza como caminho de santidade. Se a pobreza fosse sinal de maldição ou falta de fé, Francisco jamais poderia ter sido canonizado e jamais a Igreja teria proclamado que sua vida era um espelho perfeito do Evangelho. Ao contrário, o que a Igreja reconheceu em Francisco foi exatamente o que Jesus reconheceu em João Batista. A grandeza não se mede pelo que se possui, mas pelo que se está disposto a perder
por amor a Deus e aos nossos irmãos. Don't be afraid.